Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje um react ao TNT Esportes com a entrevista exclusiva com o presidente Augusto Melo, trazendo as informações da contratação do Hugo, né? Esse fechamento aí que agora não tem como voltar atrás, o Hugo é do Timão, mas as informações e esclarecimentos sobre o caso do impeachment que está envolvendo o presidente do Timão. Então, para ficar por dentro de todas as informações, fique até o final. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família Timão. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje, quinta-feira, presidente Augusto Melo, era para ser um dia bem complicado, bem delicado para o senhor. Deixa lá. E aí, por razões de segurança, pelo menos assim a gente... ele por um tempinho. E aí, claro, a gente vai falar sobre isso bastante nos próximos dias. Olha aqui, ó, são 9h11. Hoje, quinta-feira, presidente Augusto Melo, era para ser um dia bem complicado, bem delicado para o senhor. E aí, por razões de segurança, pelo menos assim a gente ficou sabendo, o conselho aí do Corinthians acabou adiando a votação para o seu afastamento temporário da presidência do Corinthians e vai ser na próxima segunda-feira. Acordou mais tranquilo nessa quinta-feira ou tá tranquilo, tá de boa, sendo a votação na quinta, na segunda? Como é que o senhor tá, presidente? Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, André. Um prazer. Bom dia a todos. Muito tranquilo, André. Muito tranquilo. Aliás, eu gostaria muito que fosse hoje. A gente teve todos os preparativos para que pudesse ser hoje. Inclusive, até prejuízo para o nosso clube social, porque existiam festa, aluguel do salão, Salão Nobre, o jogo de basquete da NBA, que era à noite, transferiram para agora cedo, a NBB, desculpa, né? Que era ontem à noite, era para ser hoje à noite, aí transferiu para hoje cedo, enfim. Ontem mesmo, no final do dia, recebi o comando da polícia e vendo a viabilidade de todo o processo, e de repente a gente é pego aí com surpresa de que seria adiado. Infelizmente, né, eu acho que já que armaram tudo isso, fizeram tudo isso, por que não faz logo, então, entendeu? Foi uma coisa assim, de imediato, em uma semana ele marca e não procura saber quais são o que o clube social poderia fazer, ajudar, enfim, ele não procura saber das pessoas, a organização do nosso clube social. Ô, presidente, o senhor falou aí em armaram, isso aí que armaram e tal. Tem nome quem armou, não? Tem, mas a gente vai falar tudo mais para frente, André. Ainda é muito cedo, deixa a gente concluir algumas coisas. A gente sabe que isso tudo é político, né, André? A gente sabe que não tem embasamento, não tem legitimidade, inclusive ele mesmo criou órgãos de comissões aqui para se investigar departamentos, coisa que nunca houve no Corinthians, mas até aí tudo bem, quando se tem uma gestão limpa, com toda a lisura, a gente não se preocupa com isso. E nós temos aqui um dos nossos órgãos competentes, que é a Comissão de Ética, no qual esse processo foi para a Comissão de Ética, e ela mesmo, unânime, julgou sem procedência, sem embasamento, né, e que tivesse a suspensão do processo até o término desse processo policial, num caso que o Corinthians é vítima, nós não temos nada a ver. Enfim, nós brigamos por condições melhores para o Corinthians e, de repente, talvez não agrade pessoas. O presidente, então vou começar por esse caso, porque são dois caminhos aí, são duas votações que nós vamos ter, porque apareceu uma mais recente da... como é que o senhor explica? André, os contratos com grandes empresas ou com empresas que queiram nos patrocinar, né, queiram fazer parceria com o Corinthians, e eu, desde que eu assumi, a minha parte está sendo muito comercial também, porque graças a Deus eu tive uma empresa, sempre trabalhei com vendas, a gente sabe trabalhar essa parte de comercial, e ainda mais quando você se tem uma marca gigantesca como o Corinthians, que te dá esse respaldo, te dá essa credibilidade, te dá essa tranquilidade para vender melhor, né? É muito fácil vender a marca do Corinthians, basta ter coragem para vendê-la numa condição boa, que é o que eu sempre falei, a nossa camisa vai voltar a ser cara, nossos jogadores não vão ser vendidos mais barato, como era antes, está aí a grande prova do Wesley,
e outros jogadores que a gente até tem sondagens e a gente não vai desfazer de ninguém. E o meu trabalho é simplesmente negociar direto. Quando eu negocio, claro que sempre chega através... Tem várias outras situações, tudo aqui é através de intermediário, tudo chega através de comissionamento, André, não existe isso. Aliás, agências que trazem para nós parceiros são 20%. Eu, determinado valor, André, eu até brigo por uma condição, porque quando o valor é muito alto, eu autorizo 5%, 7%, não mais que isso. Nem 10% eu não autorizo, que é de praxe aqui em tudo, não só de atletas, como qualquer parceiro patrocinador. Determinado valor até a gente autoriza. Mas tudo que eu faço é a negociação. Depois que eu faço, vai para o jurídico, vai para o compliance, vai para o marketing, vai para o financeiro. Aí é eles que decidem, eles que resolvem, por exemplo. Vou te dar um exemplo da atual patrocinadora. Existiam duas. Aliás, quando a VaideBet saiu numa sexta-feira, no próprio domingo eu fechei uma outra, já fechei logo um patrocínio. De 300 milhões, tá? 100 milhões anos. E aí, foi para o compliance, foi para o jurídico e o marketing caminhando tudo bem, e o compliance colocou uma ressalva. Presidente, a empresa é uma empresa idônea, tem um movimento de mais de 500 milhões, mas ela não tem um capital fixo, vamos supor, de 100 milhões. Então, presidente, existe um pequeno risco e você decide. Eu falei, negativo. Se você está me falando que tem um pequeno risco, você é mais competente para saber se você que organiza isso, você teria competência para isso, e eu não vou, eu vou atrás de outro. E logo em seguida, André, apareceu uma outra através de um intermediário, de uma agência, né, que nos trouxe um grande patrocínio também, e negociei, tudo certo, mandei para o compliance, para o jurídico, que estava sendo aprovado, enquanto apareceu a Sport da Sorte. E aí aprovou essa outra empresa, e veio a Sport da Sorte, direto comigo, sem nenhum tipo de intermediário. O presidente nos ligou, gostaríamos de tratar direto com o senhor, e aí eu fiz a negociação, e depois da negociação, o mesmo trâmite, passei para o marketing, para o financeiro, para o jurídico. Enfim, foi aprovada as duas excelências no sentido de garantias, de condições, de honrar o seu contrato, e aí eles vieram até mim, presidente, as duas foram aprovadas, o que você acha? Eu falei, não, escolhe vocês, cara. A minha parte foi negociar, os valores são iguais? São iguais. Então, vocês podem escolher. Marketing, qual é a vantagem da Sport da Sorte? A vantagem é que ela tem muito mais entrega para nós em marketing, é um grande parceiro, que está aí, está provando que é um grande parceiro. Falei, então fica a critério de vocês. E eles mesmos escolheram a Sport da Sorte. Então, não sou eu que escolho, eu só faço a negociação. E a VaideBet foi a mesma situação. Quando me chegou aqui o intermediário, dizendo que existia a VaideBet, eu estava negociando com outras duas grandes bets, e até pedi para o meu pessoal, falei, porque a gente não conhecia, né, e eu já estava praticamente certo com as outras duas grandes bets de nome do mercado, que estão aí, todas aprovadas também, e quando me veio o intermediário, eu pedi para o pessoal analisar, sempre a gente filtra, né, e logo em seguida, acho que 3, 4 dias depois, não me lembro, já marcou-se a reunião com o presidente da VaideBet. Fomos lá em 2, 3 horas, fizemos a negociação, e dali já saiu para o meu jurídico, dali já saiu para o marketing, para o financeiro, e ali foi feito todo o trabalho de identificação, intermediário, empresa, e tudo aprovado, tudo certinho pelo jurídico, não é comigo, a minha parte é só comercial. Foi tudo aprovado e pronto. E aí, depois, aparece toda essa história. Depois de 3, 4 meses, se eu não me engano, que a condição financeira nossa aqui, pegamos um clube complicado, estamos trabalhando para equacionar nossas dívidas, e depois de 3, 4 meses, parece que se pagou a primeira ou a segunda parcela, não sei, e aconteceu tudo isso. Mas quero deixar bem claro, o Corinthians recebemos em ordem, em dia da VaideBet, e com um atraso depois foi pago a comissão, e aí o que é feito depois disso é um problema de quem faz, não é do Corinthians. É que o intermediário, presidente, pelo que a gente leu aí, pelo que a gente viu dos depoimentos, o próprio advogado dele falou, ele disse em junho ainda que ele não pediu comissão. Eu acho que é aí que tá pegando, né? Porque, assim, eu até entendo a defesa de falar, olha, se a comissão, eles colocaram lá o nome de uma empresa e a empresa era fantasma, pô, aí realmente é complicado, tal. Como defesa pode até usar. Agora, o fato dele dizer que não pediu comissão e aparecer a comissão, eu acho que é o que pega mais, né, presidente? André, precisa ver se isso é verdade. Não é verdade. Ninguém tem acesso a esse inquérito, André. Isso não é verdade. O que dizem aí é o que tentam
É uma narrativa para colar, para tentar manchar nossa imagem. Não existe isso. Eu já fiz vários negócios, André. Ninguém no Brasil, nenhum presidente na América Latina trouxe tanta receita para um clube de futebol como o Augusto Melo trouxe e sua equipe. Eu trouxe todas essas receitas. Não tivemos problema. Eu acho que as receitas, presidente, não estão em discussão aqui, porque realmente... Não, mas todas têm parcerias, André. Esse detalhe é o detalhe que... Olha, mas, André, o que eu quero te explicar é o seguinte, todas elas têm parceiros, têm comissionamento, não tem problema com ninguém. Agora, se tem um comissionamento, se tem um problema do terceiro, é problema deles, não é do Corinthians, André. Não é do Corinthians. O que eu quero dizer é o seguinte, essa narrativa que estão tentando pregar, colar, precisa ver o inquérito policial para ver se é verdade. Porque não é verdade. Essa pessoa, esse intermediário, ele foi analisado pelo compliance aqui, pelo nosso jurídico da época. Ele foi analisado, aí não cabe não é da minha competência isso. A minha competência é só fechar a negociação, assim como eu faço com todos os outros. E outra, nós temos aqui uns 2 patrocínios, 3 patrocínios que nos trouxeram sócios do clube. Sócios, e tiveram sua comissão. É normal isso. Assim como eu tive, por exemplo, intermediário de jogador. É todo tempo isso. Não só empresário, como tem um intermediador, às vezes até 2 intermediários, para você ter uma ideia. Hoje está tudo assim. E se você faz um negócio direto que um intermediário indicou, André, você não imagina o processo que dá. Tem muitas complicações. E outra, a minha parte comercial é só a negociação e a jogada para o jurídico. Depois disso, foi analisado tudo. A empresa do intermediário, foi analisado a empresa patrocinadora e foi aprovado por eles, não é por mim. Como eu já dei a justificativa desses outros 3 patrocinadores que veio logo após a saída da ByteBet. Então, essa narrativa que estão tentando colar não é verdade, tá? Eu tenho certeza disso que não é verdade. Agora, a minha parte com o intermediário só foi o dia que ele veio aqui trazer, depois não falei mais com ele, porque depois a negociação foi exatamente com o presidente da empresa. E aí eles que se acertaram, tá? Então, essa narrativa é um processo sobre segredo de justiça que foi falado, foi divulgado e alastrado pela mídia, e eu tenho certeza que não é verdade isso, André. Bom, vamos aguardar, porque vai ter um desfecho, claro. Aí, um inquérito. Você acha que já não teria esse desfecho em relação ao Corinthians? Em relação a alguém envolvido aqui? Não tem ninguém, já foi falado isso, o Corinthians é vítima, André, já foi declarado isso. Inclusive, essa semana, acabei de ver nas redes sociais, também o arquivamento nas suas cidades da empresa, uma boa parte disso que já não tem procedimento ao que dizem. Então, as coisas estão se clareando. Ao contrário, o desfecho vai pegar outras pessoas que tentaram conturbar todo esse processo, André. Para deixar claro, então, ainda com relação a esse assunto, só mais 2 perguntas, presidente. O senhor está dizendo aqui que a sua responsabilidade vai até um certo ponto. Ou seja, se teve alguma coisa, foi depois. E pode ter tido alguma coisa depois que passou aí da sua competência? Sim, André, é o que eu falo. Aliás, quando eu era ameaçado com isso, ameaçado assim, precisa tirar pessoas daqui, me dê provas. Um grande jornalista vai explodir isso. Se alguém dever, que pague, amigo. Vá na polícia, explode. Nós temos aqui órgãos competentes que deveria ter sido feito por aqui primeiro. Aqui nós temos órgãos competentes de investigação. Então, não. Essa é a segunda pergunta que eu quero te fazer, presidente, porque tem uma matéria aí que acaba de ser publicada pelo GE, revelando que o clube interrompeu uma investigação interna do caso VaidBet. Tem inclusive ali um e-mail que está na matéria dizendo que foi ordem interna do Corinthians para se interromper a investigação. Isso aconteceu? Qual a razão? Isso foi o diretor jurídico junto com outras pessoas que, quando assumiram, como existe um processo policial que deveria ter sido ao contrário no Corinthians, primeiro mesmo porque, André, se tivesse feito aqui, não teria desgastado tanto a imagem do Corinthians nesse processo. Nós temos órgãos competentes, volto a repetir aqui, que poderia ser feito por aqui primeiro, mas preferiram imprensa e polícia. Então, a empresa que estava aqui no momento, me diz o jurídico, me diz pessoas competentes aqui, de conselho, essas coisas todas, que a empresa não teria essa competência para isso. Eu não entendo muito disso, isso é mais com o jurídico, mas não tinha o KNAI, ela não pode ficar olhando o CPF, investigando contas de família, contas de não sei o quê, sendo que a polícia já está fazendo isso.
A polícia já quebrou o sigilo de muita gente, a polícia está investigando isso. Então, eles mesmo, o diretor meu jurídico e as pessoas acima, que preferiram o presidente, essa empresa ela não tem o KNAI para isso. Isso é o que me passaram, viu, André? Estou falando o que me passaram. Ela O que eu não li tem... o que eu li na matéria, inclusive, é que o Romeu Tuma, que é presidente do conselho, teria alertado, falado, olha, essa empresa não tem competência, não tem lá o KNAI, Exato, não André, tem o registro exato. para poder... Para você ter uma ideia, André, tudo que eu faço aqui, tudo que eu faço, eu transfiro responsabilidade a todos nós. Tudo que eu faço, eu nunca conversei com ninguém sozinho, André. Eu não converso com empresário de jogador aqui dentro do clube. Eu tenho um executivo de futebol para isso. Eu não converso com empresário sozinho, nunca. Sempre com, no mínimo, 3, 4 pessoas, André. Eu sei como funciona. Desde o dia que eu assumi isso aqui, a gente sabia por tudo que iria passar. Quebramos um sistema aqui de 17 anos. A gente sabia de muitas coisas, André. E mesmo porque eu vivo para o Corinthians, eu não vivo do Corinthians. Eu estou aqui pelo amor ao Corinthians, para trabalhar para o Corinthians, André. Então, todas essas receitas que eu trouxe, que eu quis te dizer que são as maiores receitas do futebol no momento, justamente por isso, André, porque eu tenho uma marca maravilhosa e precisava de alguém que lutasse por essa marca, valorizasse. Eu peguei o Corinthians com uma camisa com 72 milhões, hoje ela já está em torno de 150 milhões. Só não passou de 200 milhões, que era a minha promessa de campanha, justamente por manchar essas imagens do Corinthians, no qual essas grandes empresas... Presidente, vamos esperar a poeira baixar. Assim que abaixar, voltamos à negociação. São grandes empresas, André, grandes empresas, que a gente prefere não levar para a imprensa justamente por isso. Eu não vou estar manchando a imagem do Augusto, não vou estar manchando a imagem de ninguém aqui dentro, vou estar manchando a imagem do Corinthians, que eu, como negociador, para mim dificulta negociar a marca Corinthians lá fora, sendo ela massacrada pela imprensa. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. Como vocês puderam ver, né, respostas aí muito esclarecedoras da parte do Augusto Melo. Ele está se mostrando muito seguro, né, dizendo que tem certeza de que não fez nada, de que sua equipe não fez nada. E se tivesse feito, ele já teria tomado, né, teria feito alguma coisa ali para que essas pessoas que estão fazendo mal ao Corinthians, estão sujando o nome do Corinthians, elas pudessem ser demitidas ou tiradas do seu cargo. Só que agora nós precisamos aguardar. Estava marcado para hoje a reunião, né? Estava marcado para hoje a decisão de afastamento ou não do Augusto Melo, e agora foi adiada, não é verdade? E nós precisamos aguardar para ver o que acontecerá com Augusto Melo. Mas como vocês puderam ver também, Augusto Melo deu algumas declarações um tanto quanto polêmicas, na verdade, afirmando que ele sabe quem está armando contra ele. Então, agora nós precisamos aguardar, como ele disse, ele não quer expor ninguém agora, vai esperar com que as coisas se esclareçam, né, judicialmente, e se necessário for, é claro, ele não vai permitir com que sujem o nome dele e saiam impune. Na verdade, ele é o presidente de um dos maiores times do Brasil. Na verdade, é um time de renome, um time muito grande. E essas situações, como eu já disse aqui em outros vídeos, acaba manchando as vitórias do Timão. Porque em um momento como esse, a torcida poderia estar comemorando e muito ainda a saída do Corinthians da zona do rebaixamento. Porque o Corinthians estava em uma situação muito complicada, ficou ali por algumas semanas, mas após sair dessa zona, né, desse susto da zona do rebaixamento, acabou subindo e muito. E nós, como torcida, teríamos muito a comemorar pelo Timão, porque o Timão ele conseguiu sair de uma situação que estava terrível e agora luta por uma Libertadores. E essas polêmicas acabam abafando ou até mesmo manchando essas vitórias, né, tirando ali a voz da torcida que estava comemorando. E agora precisa olhar para os bastidores, para uma situação tão complicada que é de um afastamento, impeachment de um presidente. E que nós podemos ver que desde o início do mandato do presidente Augusto Melo, o Corinthians deu uma subida muito grande. Ele alavancou o Corinthians, trazendo, como ele mesmo disse, né, trazendo ali muito dinheiro para dentro dos cofres do Timão, fazendo compra de jogadores caríssimos, jogadores
que trouxeram realmente para o Timão aquele autoestima dentro e fora de campo. Como nós podemos ver com o Memphis Depay, que após a entrada dele, todo o time do Corinthians começou a ter entrosamento, começou a jogar muito bem. Então, vamos aguardar aí todo o esclarecimento dessa grande polêmica e torcer. Eu, na minha opinião, estou torcendo que Augusto Melo saia bem dessa situação, possa voltar a comandar essa equipe que é o Corinthians, essa família, na verdade, e que tudo isso venha passar e se torne nada mais do que águas passadas na vida dele. Pois nós sabemos o Augusto Melo, ele vem, né, o histórico de vida dele é de lutar mesmo, é de correr atrás, de conquistar e passar por situações como essa. Então, fica aqui a minha torcida pelo Augusto Melo e, é claro, pelo Timão. Desde já quero te pedir, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, o que você tem visto nas mídias, o que você tem visto do próprio Augusto Melo, né, da diretoria e dos bastidores do Corinthians. Como você está vendo essa situação, se você acredita que o Augusto Melo tem culpa, né, nas duas situações que ele está sendo acusado, né, nessas situações de dinheiro aparecendo, comissão aparecendo aí e ninguém consegue explicar nada. Se você acredita que ele deve sair, né, o impeachment deve acontecer, ele deve sair da direção, ou ele tem que continuar. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Mais uma vez eu peço, deixe o seu like, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Timão e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!